Olá, seja bem-vindo a mais um Band Entrevista. A cultura e a educação norteiam o programa dessa semana, que recebe aqui no estúdio a professora Suzana Ribeiro. Suzana é graduada em História pela Universidade de São Paulo, onde também concluiu o mestrado e o doutorado em História Social. É professora da Universidade de Taubaté na graduação e nos programas de mestrado em Desenvolvimento Humano e mestrado profissional em Educação. Trabalha com temas como memória, identidade, cidadania, educação e patrimônio. Há 11 anos à frente da empresa Fala Escrita, coordena trabalhos e pesquisas de consultoria e organização de acervos institucionais em museus, empresas e centros de memória, tendo sido parceira de instituições como o Museu da Imigração de São Paulo, o Museu do Café, o Memorial da Inclusão, entre outros. Comigo conduz o programa o jornalista Elcio Costa. Professor, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. Depois da tragédia que a gente viu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, a gente trouxe esse tema para cá e o governo criou agora uma nova agência, o BNDES liberou dinheiro, tudo parece que a funcionar depois do que aconteceu. Mas, na prática, tudo isso é suficiente para se resolver um problema que foi escancarado com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, podendo falar desse tema e, enfim, levando um pouco mais de informação para as pessoas, né, sobre isso, que às vezes parece muito distante, né, da vida das pessoas. Sobre a sua pergunta, não tem dúvida que não tem como reparar, né? Não tem dinheiro que seja colocado agora, né, nesse momento. É lógico que é importante o dinheiro, mas não tem dinheiro que seja colocado nesse momento que cubra a perda, né, que a gente teve. A gente, com o Museu Nacional, a gente perdeu um acervo de 20 milhões de peças, né, que são peças únicas, peças que contam histórias, por exemplo, do povoamento da América, da América e da América Latina, enfim, do Brasil, que mudaram, né, perspectivas teóricas de estudos, né, sobre isso. Documentos que tinham aí 12 mil, 13 mil anos. A gente não tem máquina do tempo, então isso não tem como reparar, né? Documentos que eram únicos, peças únicas, que contavam a história do que é o Brasil, da ocupação desse espaço, enfim. Então, pode investir o que for de dinheiro, que não vai voltar esse patrimônio, né? Isso a gente perdeu. Evidente que é preciso, a partir de uma tragédia como essa, né, de uma perda irreparável como essa, tomar providências, né, de restauro de um prédio, né, de investimento na cultura, na ciência e tecnologia e na educação patrimonial. Evidente que é preciso, né, e eu espero que isso aconteça e que o governo que sofreu esse baque, né, nós todos, enquanto país e enquanto nação e população, perdemos tudo isso, temos que botar na balança e começar a olhar, né? Mas, infelizmente, eu tenho que falar que veio tarde, né? E que, enfim, espero que isso sirva de lição para que não seja tarde para outros, né? Nós estamos aqui discutindo cultura, museus, a história, infelizmente, sobre a sombra de uma tragédia. É muito ruim que aconteçam coisas desse tipo para a gente discutir. Cronicamente, os museus brasileiros sofrem de falta de dinheiro, né? Falando no português bem claro. E muitas vezes, no Brasil, ou numa crise que a gente está passando, a cultura é um dos primeiros lugares onde corta dinheiro. Né? Falta dinheiro em algum lugar, reduz na área de cultura, na área de ciência e tecnologia, né? Nós já discutimos isso aqui. O que a senhora acha desse cobertor curto como desculpa para o abandono dos museus brasileiros? Eu acho que é uma desculpa esfarrapada, né, nesse sentido. Porque acho que qualquer um que já administrou o orçamento de uma casa sabe que mesmo com um cobertor curto, as escolhas que fazemos, né, nos investimentos e nas coisas, são escolhas, né? Então não dá para falar que por causa da falta de verba, se tira a verba da cultura, da ciência e tecnologia e da educação, né? Enquanto, né, esse país e as gestões desse país não verem isso como princípio importante, valor, né, não vai ter nunca dinheiro. E pode ter até muito dinheiro que vai continuar parecendo que o cobertor é curto, né? Então, eu entendo que vontade de investir nessas coisas, né? Ter isso como um valor. Isso mudaria.
né, o tamanho do cobertor. Agora, quando a gente fala de museu, parece um negócio distante da sociedade, né? Vamos fazer um estereótipo assim. Não, é aquele prédio velho que tem bastante coisa antiga que um dia, que talvez seja importante para a gente. Quem sabe a gente vai visitar. Talvez a gente visite um dia. Parece muito distante da sociedade. Tem uma maneira de tornar isso mais fácil para a sociedade entender, ou realmente nós vamos continuar olhando aquilo lá como um prédio velho, com coisa velha que um dia talvez a gente visite? Eu espero que não, né? Na verdade, acho que tem boa parte da nossa população que ainda pensa assim, né? Prédio velho, coisa velha. Mas entendo que as escolas vêm fazendo um trabalho importante também de educação patrimonial. Isso tem sido a agenda, né, da legislação sobre educação, né? E fazer essa aproximação das escolas, até porque eu entendo que os estudantes eles serão cidadãos e acompanharão a vida do museu durante a sua vida depois, né? Oxalá, né? Tomara. Torcemos, né? Mas assim, então é importante que de pequeno a gente crie esse gosto, né? Mas é importante também que as pessoas que já estão crescidas, né, entendam, passem em frente aos museus e entrem nos museus. Eu já trabalhei em vários museus e eu via muitas vezes as pessoas vendo aquele prédio, que às vezes é suntuoso, né, antigo, né, mas que até tem uma coisa, né, que atrai e tal. Um chamariz, porque são prédios às vezes bonitos e tal. E daí as pessoas têm medo, achando que aquilo não é para elas, né, não querem entrar naquele espaço. Ou nem sabem se podem entrar. E às vezes não sabem se pode entrar, se tem que pagar, se não tem que pagar, enfim, né. Então, assim, é importante a gente entender que boa parte, acho que a maior parte dos museus, né, que estão em Taubaté ou no Vale do Paraíba, tem entrada gratuita, né, que é um excelente passeio para ser feito, né, que crianças gostam, tem sempre, né, pessoas recebendo dentro do museu e a maior parte dos museus está formando seus receptivos com programas educativos, né, que atendem mesmo essas pessoas, recebem com carinho, mostrando que esse patrimônio é de todos, né. Agora, é evidente que a gente tem que bater na porta, né, empurrar as pessoas para saírem de casa e irem. Os museus têm que receberem bem, mas as pessoas também têm que querer fazer esse movimento, né? Senão, não tem como ir para o museu, né? Não tem como levar de casa para o museu todo mundo. Né? E tem muito museu na região metropolitana, a gente vai falar mais disso. A professora Suzana Ribeiro é a convidada do Band Entrevista desta semana. A gente volta em instantes depois do intervalo.